Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Geração Sem Filtro, aonde a verdade não é editada. Que prazer imenso estar com todos vocês e nós queremos desde já convidá-los a sentar na mesa conosco, porque o tema de hoje promete. Eu estou aqui com a Kátia. Kátia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá a todos, olá, nós estamos aqui, eu estou muito feliz por estar aqui e será muito bom. E aproveita para já deixar o like, compartilhar e também deixar já o teu comentário, a tua opinião importa para nós, né? É importante não somente assistir, mas acima de tudo participar, deixar o comentário, inclusive nós lemos, não é? É muito importante você compartilhar com os teus amigos, é importante você compartilhar, deixar até a experiência, não é? Do tema que nós estamos aqui a falar, e eu tenho a certeza que será muito proveitoso até para chegar a outras pessoas. É verdade. E subscrever no canal Ora Pois, canal com conteúdo muito top, com conteúdo que agrega, com conteúdo que acrescenta. Mas vamos lá ao tema de hoje, né? Toda a quinta-feira nós temos um tema distinto, um tema que é abordado sem filtro. Perdão, sinal de fraqueza, né, o sinal de força. Quem perdoa é fraco ou forte? É verdade. Nós vemos que quando se fala de perdão, já se pensa, né? Tem muitas opiniões, né? Diversas opiniões. Muita gente é contra, muita gente é a favor, mas há uma opinião dividida. E hoje nós temos uma convidada muito especial que pode falar em primeiríssima mão a respeito desse tema. E olha, Kátia, assim, para mim, das histórias mais fortes que eu já ouvi. Sim. Seja muito bem-vinda ao podcast, Camila. Como que tu estás? Conta-nos como que estão as coisas. Olá a todos. É um prazer estar aqui presente hoje. Foi um convite muito especial estar aqui. E pronto, contar um pouquinho do que é sobre o perdão, que o senhor acabou de falar agora também, que é ser fraco, é ser forte. E eu acho que cada um tem a sua experiência voltado para o perdão. A tua história realmente é de impactar, né, Camila? E tu pode nos contar desde já um pouquinho como que foi essa tua experiência, na tua opinião, é sinal de fraqueza, é sinal de força? Como que foi? Sim, eu acho que se a gente for olhar um pouquinho, fazer uma linha do tempo, né, a gente volta um pouquinho lá no passado, quando eu tinha 8 anos, eu acho que eu não conhecia ainda a palavra perdão, a gente não sabia muita coisa, né? Quando você tem 8 anos, você pensa só em brincar, em se divertir. Então, eu acho que foi o início, né, dessa trajetória para ir chegar assim no perdão e entender. E acho que quando eu tinha 8 anos, a minha história começou muito primeiro com a separação dos meus pais, que eu já acho que é uma questão muito mais difícil, né, para uma criança lidar com tudo isso. E eu tive ali uma ruptura, que foi o distanciamento do meu pai com a minha mãe, então eu tive que me mudar para um outro local. E até então eu vivi uma vida divertida, de criança, não sabia que era problema, não tinha ideia sobre isso. É inocência, né? A criança, exatamente. A criança só quer brincar, só quer se divertir, tem que ser protegida também. Então, eu acho que com 8 anos a minha história começou nesse ponto, sabe? Eu entender tudo o que se passou. E aí, com 8 anos, minha mãe se mudou para um outro lugar, dentro do Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, e nós fomos morar com parentes, né? Com 2 irmãos ali da minha mãe. Tu és filha única, Camila? Não. Eu tenho os meus irmãos, mas só a caçula, a mais nova. E pronto, eu venho de pais também, que já são pais que me tiveram com mais idade, né? Então eles tiveram ali um tempo de casado, tiveram suas crises. E eu fui para um lugar diferente, ou seja, eu tive que sair distante dos meus amigos, dos meus parentes também, dos outros parentes. E fomos para um lugar novo. Então, eu senti diferença, né? Eu sabia que tinha que me adaptar ali a um local. E para mim foi muito difícil, porque eu passei por uma situação mais complicada com a minha família, né? Minha mãe tinha que trabalhar, a gente teve uma questão financeira difícil pra gente, ela teve que trabalhar, e ela me deixava com a responsabilidade do meu tio. E esse meu tio teve diversos problemas alcoólatras, de alcoolismo, e eu tive que lidar com tudo isso. Eu acho que tentar entender esse processo, né, de saber do que está a se passar ali com a situação. E durante o processo desse cuidado, né, que a criança ela tem que ser cuidada com 8 anos, entre 8 e 9 anos ali. E a gente teve uma questão muito delicada, que foi o abuso, né, tanto físico, né, o abuso sexual físico, o abuso sexual psicológico. E eu acho que eu não sabia lidar com isso, porque não entende, uma criança, na verdade, nenhum, um adulto também não consegue lidar com isso. Mas uma criança em si, que é muito pura,
não tem maldade, não consegue, se a gente for voltar naquele pensamento, né, a gente não consegue entender o que se passa. Então, naquele momento, para mim, foi literalmente uma ruptura da felicidade para a tristeza. Ali eu posso dizer isso. Quero dizer, ali na tua infância, né, chegando ali quase numa pré-adolescência, tu viveste esse episódio que acredito que te marcou, né, Camila? E assim, como que se lida com uma situação dessas? Antes de chegar no perdão, antes de chegar até mesmo na tua opinião, como que se lida? Como que uma criança consegue passar por isso? Como que foi para ti, Camila? Fala-nos um pouquinho sobre isso. Acho muito importante essa pergunta do como lidar com isso, porque acho que foi uma das perguntas que eu mais me fiz durante muito tempo. Porque eu olhava para as pessoas e eu questionava, por que não aconteceu com ela? Por que tem que ser só comigo? Não que eu estava desejando mal, mas eu achava que era alguma coisa que foi feita para mim. Eu achava, e eu queria saber lidar com isso, porque quando você sai de um lugar muito bom e vai para um lugar muito ruim, que foi exatamente o que aconteceu, a gente quer lidar, a gente quer resolver o problema. A gente não quer ficar sentindo aquela raiva, aquele ódio, porque em alguns momentos não, acho que todos os momentos, eu queria pedir ajuda. Então a gente sabe... Por exemplo, Camila, desculpa, mas tu chegaste a comentar com alguém, ou... Né, tu eras criança, né? 8 anos, mas Exato. tu chegaste assim a falar alguma coisa com alguém, ou tu só vivias ali no teu pensamento, né? O teu pensamento, com certeza, variava, como tu mesmo falavas aqui, né? Sim, eu acho que é uma parte, primeiro, a criança, acredito que primeiro a gente tenta assimilar, acho que todo ser humano tenta assimilar o que está acontecendo. Então, quando eu consegui assimilar, mesmo não tendo muita informação sobre aquilo, e também o físico também, né, chega a ser muito dolorido, então a gente tenta entender ali e pedir uma ajuda. Então, quando eu comecei a assimilar o que estava acontecendo, a primeira pessoa que eu fui procurar ajuda foi a minha mãe. E eu acho que ela não conseguiu entender, né, o que estava se passando ali na situação, porque eu não consegui verbalizar corretamente. Né? A gente não consegue entender e não conseguir verbalizar corretamente. Então, a primeira pessoa que eu pedi ajuda foi a minha mãe. Mas se a gente for olhar no pós, né, nessa pós-situação, ao longo do tempo, é como o senhor falou, sobre lidar com as coisas. Então, eu não sabia lidar. Então, eu queria conversar com as pessoas e tentar entender como é que eu conseguia lidar com aquilo. Por quê? A tristeza, o pensamento, porque ali é uma consequência. Quando você traz o perdão, ele é uma fórmula para conseguir resolver tudo isso. Mas o trauma e toda a situação, ela também, com certeza, viraste uma jovem com raiva. Né? Porque era justamente isso que eu queria até perguntar, né, Camila? Assim, o que tu sentiste? Porque, né, tu falaste desse episódio, né, e dessa situação, de tu, né, tentares expor a situação, mas aí dentro tinha muita coisa. Sim, né? sim. Qual a marca que ficou? O que tu sentiste? Sim, eu acho que primeiro foi a rejeição, porque a gente espera dos nossos pais, das pessoas, os adultos que estão próximos da gente, a proteção. Então, eu acho que o primeiro sentimento que eu tive foi me ausentar. Ninguém conseguia me ouvir, mesmo que eu pedisse ajuda. Então, eu acho que essa era a pior dor. As pessoas não conseguiam me ouvir. Por mais que as pessoas estivessem aqui, me olhando e falando comigo, mas não, era sempre as pessoas resolvendo os problemas e não conseguiam. Então, era como se tivesse só aquela criança ali no meio de uma multidão pedindo ajuda. Nós falamos até sobre isso, né, no podcast passado, sobre a solidão de gente que está conectada. Não no sentido digital, no teu caso, mas tu estavas ali, tentaste expor a situação e mesmo assim tu não foste ouvido. Sim, não. Em todos os momentos eu fui ausentada pelas pessoas que estavam do meu lado, pronto, né, também pelos meus responsáveis. Então, isso tudo foi sendo um início, na verdade, de uma trajetória de tristeza, né? E aí, lidar com tudo isso, pronto, foi uma situação. Então, após isso, a rejeição, que vinha a raiva, porque, novamente, voltava naquele mesmo pensamento. Por que tem que ser comigo? Por que é comigo? Então, na minha mente começou a vir, ok, então sou eu que atraio isso. Então, por exemplo, a tua primeira reação foi isso? Será que é só comigo? Foi a tua primeira reação? Sim. Como se a cabeça da Camila ficasse nesse círculo vicioso. Sim. Né? Eu pensava assim, ou seja, alguma coisa eu estou fazendo de errado, porque isso durou um tempo, né? Isso não foi de um dia aconteceu, não foi esporádico. Foi um tempo. Então, eu tentava achar a solução, primeiro, para lidar com aquilo tudo. E eu tentava entender por que as pessoas não conseguiam perceber. Porque a gente também tem uma parte mais difícil, né? Que é a parte física, né? Você tem uma criança que está sendo abusada. Então, ali você consegue perceber também, fisicamente.
Psicologicamente, com certeza. Me tornei uma criança era uma criança muito energética para uma criança calada, quieta, não queria brincar mais, não queria ir para a escola, não queria fazer mais nada. Era literalmente ficar sentada no sofá, quieta. Ia ficar tipo no teu canto, né? Sim. Porque estava muito machucada, fisicamente e psicologicamente também, emocionalmente falando. Então, acho que foi aprendendo a lidar com isso. E quando a gente cresce, a gente absorve muitas informações, né? Principalmente como você falou, da fase ali de criança, ainda 8 anos, para a fase da adolescência, né? Onde o nosso cérebro está ali se moldando, está aprendendo as situações. Então, acho que é como se fosse um imã. Tudo que era ruim eu ia atraindo. Então, eu tinha raiva, eu sentia ódio, e aí isso vinha acumulando, ia acumulando. E, por exemplo, eu acredito que na escola, com as amizades ali, há comparação, né? Isso não aconteceu com outra pessoa, isso não aconteceu, né, com outra menina, aconteceu comigo, né? E aí vem esse pensamento, por quê? Por que isso surgiu? Por que isso aconteceu? Agora, eu fiquei a pensar, já era difícil quando vocês se mudaram, né? Aconteceu essa situação, ficou bem pior. Para piorar a situação, eu acredito que tu não desenvolveste só uma mágoa no que diz respeito ao autor do abuso, mas também, de repente, à tua mãe, porque ela não te deu ouvidos no momento em que tu mais precisava. Então, ali já foram várias mágoas. Foi fácil perdoar? Foi fácil superar? Como que foi? Não foi fácil. E ainda mais, é mais difícil o perdão para aquelas pessoas que a gente ama. Porque quando uma pessoa te faz mal e você não tem nenhum sentimento por ela, já é difícil. Imagine a pessoa que você ama te fazer mal. Então, acho que isso foi mais difícil. E o fato eu tinha tanto a raiva do abusador, de quem fez, por ter também o meu sangue, estar ali na minha família. Eu tinha a mágoa... Porque era alguém de perto, né? Um familiar próximo. Quer dizer, não foi um estranho. E mesmo que se fosse um estranho. Mas para piorar a situação, dói mais, familiar, né? Custa mais. Que se espera, não é um aconchego no sentido de cuidar, de cuidado, de proteção, foi justamente o contrário, né? Exato. E pronto, e eu esperava também esse carinho e o amor, né, a proteção também dos meus pais, e eu acho que foi um ponto muito importante para ir entendendo tudo isso. E eu acho que a terceira pessoa, que para mim foi mais difícil, foi, na minha cabeça, foi criando um pensamento de, ok, acho que Deus não me ama. Por que deixar acontecer isso com uma criança? E na minha cabeça era, mas eu não provoquei nada a ninguém, e mesmo que se provocasse, ainda assim, não seria o motivo. Enfim, na minha cabeça eram muitas perguntas e muitos questionamentos. E o segundo ponto que eu pensava ok, eu tô sozinha. Meus pais já não conseguem me proteger. Eu não tenho mais ninguém do meu lado. E eu comecei a ser uma adolescente de que, ok, eu não posso ficar sozinha. Ou seja, é como exatamente o último podcast. Eu queria estar com todos à minha volta, porque na minha cabeça eu poderia ter uma proteção, mas eu sabia que não. Então um pensamento que eu tinha muito forte era, ok, Deus não me ama. Ele amava a Kátia, ele amava o Josué, mas ele não me amava. Então isso foi acumulando. Então foi me tornando uma pessoa totalmente diferente. A gente sabe que as pessoas começam a falar que a vida não tinha cores, mas não era fisicamente a cor mesmo, azul, era literalmente não tinha felicidade. Camila. Josué, Camila, ela passou por essa situação, né? Que te marcou realmente, né? Só que também nós vemos aqui que até os teus pais, né? Os teus pais também estavam a passar por aquela situação, né? Tua mãe de separação, quer dizer, ela estava sentindo a situação, né, do divórcio e tudo mais. Quer dizer, nós vemos que tem muita coisa por detrás, né? Sim. E eu acho que também, querendo ou não, era o irmão dela, e isso não se justifica, só que eu não conseguia verbalizar. Então, por muito tempo, quando foi mesmo o final de tudo, que eu já tinha 9 anos, isso durou mais ou menos 8 meses, e já tinha 9 anos. E eu consegui dizer e mostrar para ela a situação do que estava acontecendo, foi quando ela conseguiu assimilar e tirar do local. Então, assim, ela não se ausentou nesse ponto. Ela fez o que ela conseguia fazer. A gente também estava passando por uma situação financeira muito complicada e ela conseguiu fazer. Conseguiu me tirar ali da situação. Mas não foi... Esse tempo não foi crescendo, né? De 9 anos. Então, de 13 para 14 anos, as coisas começaram a piorar muito mais. Porque essa dor foi se externalizando. Então, ela começou a ir para fora. Ou seja, eu comecei a prejudicar o meu próprio corpo. Eu comecei a vir pensamentos de suicídio. Ou seja, não vale a pena ficar aqui. Porque se para cada dia ser um dia ruim, nos dias não melhoravam. Então, acho que isso foi externalizando para fora.
E moldando a minha personalidade também. Porque eu fui tornando uma pessoa totalmente amarga, totalmente revoltosa. E então isso me doía, porque eu tentava pedir ajuda e era sempre ausentada, porque era uma situação mais E tu complicada. ias dentro da ficando família. cheio de ressentimentos, não é? Mesmo adolescente, mas por com exemplo, muita- quando se falava de perdão, de perdoar, né? Porque essa dificuldade com o abusador, no caso, que foi um familiar teu, com a tua mãe, porque tu te sentias incompreendida, abandonada, e até mesmo com Deus. Quando vinha essa possibilidade, esse pensamento, alguém falava sobre isso, qual era a tua reação? Eu não acreditava no perdão. E na minha cabeça era, o perdão não existe. A pessoa tinha que pagar pelo que ela fez e não entrava isso na minha cabeça. Mas teve um dia que eu estava na sala, eu lembro isso perfeitamente. Eu estava na sala e a minha sala tinha, o meu sofá tinha de frente para uma janela. E eu lembro isso muito, muito claro, que tinha uma questão de, eu falava assim, ok, se Deus existe, porque até então ficava naquela. Eu falei, se Deus existe e se o Senhor procura realmente, né, os fiéis pela terra, então olha para minha dor, né, se o Senhor realmente conhece e o Senhor viu, né? E eu pedi muito isso. Eu pedi, se o Senhor puder pelo menos ouvir a minha dor, ouvir pelo que eu passei, eu tinha esse pensamento de que eu precisava de ajuda, isso era claro. Mas eu não tinha o pensamento de que o perdão dependia de mim e não dependia da outra pessoa. E eu olhava para trás e eu pensava assim, ok, ninguém conseguiu proteger aquela criança. Então agora eu tenho o poder de proteger, tinha que liberar o perdão, eu tinha que dar o perdão. Então eu falei, se ninguém conseguiu proteger, então eu quero proteger. Então eu sabia que eu tinha que, para mudar tudo, para saber a situação que eu estava, para sair daquele lugar muito ruim, eu tinha que liberar o perdão, eu tinha que dar o perdão. E eu lembro exatamente disso. Não foi nenhuma oração, foi uma conversa mesmo com Deus. E eu lembro desse dia. E esse dia ficou ali marcado. E é até importante falar que tu não estavas numa igreja, Não, tu não não. praticavas uma religião, foi Não. algo espontâneo, ali. Tu fizeste uma prova, conversaste, e de certo ponto, né, ajudou, né? Sim, Ajudou. sim. Acho que foi o que você falou. Eu queria ser sincera. Uhum. E eu acho que... Estavas também cansada, né? Tava. Estavas Muito. cansada de Muito. sofrer. Então tu querias procurar assim como tu ficavas no teu canto, achavas que não tinha ninguém para te ajudar, tu tomaste uma decisão de ir lá naquela janelinha, né? Sim, sim. Porque eu acho não, tenho a certeza que há uma grande confusão quando se fala de perdão, né? Porque a pessoa normalmente pensa que perdão é esquecer, né? A pessoa pensa que vai esquecer e não esquece. Tu não esqueceste, impossível de esquecer. Eu costumo dar o exemplo que é uma ferida, né? É uma ferida que deixa de estar aberta, mas a cicatriz fica ali, Uhum. né? Então tem a marca, a pessoa se esquecer é amnésia. Sim. Mas quer dizer que aquilo não causa mais dor. E isso é perdão, não é esquecer a situação, mas é, em meio à situação, aquilo não trazer mais dor para o dia de hoje. Sim, sim. O perdão, ele é uma cura que vai depender da gente. Eu não consigo colocar essa responsabilidade para Kátia, para Josué. Era uma responsabilidade minha. Eu sabia que o perdão não poderia ser feito por nenhuma outra pessoa a não ser eu. Então, e é libertador. É libertador. E uma coisa interessante é que nós vemos que o perdão não é uma coisa que a pessoa, tipo, ela vai fingir que nada aconteceu. Ou ignorar. Né? Ela vai ignorar. Né? Não tem como ela esquecer o que é que aconteceu. Mas lá está. E eu vejo assim, o perdão realmente é uma decisão, porque quando a pessoa está magoada com a outra pessoa, ela se encontra e ela pensa, eu não posso ver à frente. Ou o que ela me fez, ela um dia vai me pagar. Mas todos os dias sou eu que bebo esse veneno, é a pessoa que bebe esse veneno. Quer dizer, todos os dias quem sofre é a pessoa. Porque é como se ela vivenciasse aquilo que aconteceu, que trouxe tanta dor todos os dias. Aquilo aconteceu no passado, mas a pessoa escolhe trazer para os dias de hoje aquilo que tanta dor e sofrimento trouxe, né? Então acaba que a pessoa se tortura e ela nem percebe isso. E às vezes a pessoa que fez o mal nem lembra mais, não quer saber, mas a pessoa que sofreu continua, né, com aquela mágoa, continua com aquele ódio. Sim, e é um ponto muito importante, porque a dor, ela não é pautada, né? Às vezes eu sinto dor, e às vezes não é a mesma intensidade que a Kátia sente, que o Josué sente. Então a dor, ela não é pautada. Mas o perdão vai ser dado por cada um. Então, ou seja, se doeu muito em mim, sou eu que vou ter que pensar nesse momento, eu que vou ter que liberar esse perdão. Então, para mim, foi exatamente essa palavra, foi libertador. E lidar com tudo, porque a gente dá o perdão e você vê a pessoa novamente, né? Tem muita gente que, eu perdoei, ela lá e eu cá. Ok, sim, mas você vai ver a pessoa novamente. E foi isso que Jesus fez com a gente também, né? Uhum. Então, eu acho que esse cuidado e carinho de tudo que passou, e eu posso dizer que existe totalmente diferente.
O perdão literalmente foi um remédio. E como você falou, não é uma amnésia, não esqueço, né? Mas é uma coisa que não dói mais. E sabes o que é assim, mais maravilhoso? É que hoje tu falas isso, né, de uma forma de superação e tu consegues, de certa forma, não só deixar a tua opinião, mas ajudar outras pessoas que estão presas, né, presas a uma mágoa, presas a um ódio. E olha que a situação, e repito, eu falo, a tua situação não foi algo, uma discussão, uma briga, uma desilusão, não, foi algo assim, que perdurou, que marcou a tua alma, marcou o teu corpo, né? E comprometeu, de certa forma, a tua infância e a tua adolescência. Então, quer dizer, não foi uma coisa corriqueira, foi algo realmente que marcou. Mas tu foste forte, descobriste que o perdão te faz forte e hoje, né, tu estás aí realizado. História. E conta-nos, né, como é que caiu a ficha, como que foi para ti perdoar, o que é que tu entendeste, como que foi? Eu acho que a ficha já tinha caído, já sabia que eu deveria perdoar, porque a dor era enorme. Só que eu lutava entre sentir o ódio ou então perdoar. Então eu tinha que decidir entre um e outro. E eu sabia que o que me fazia mal era o ódio. Mas eu nunca tinha experimentado do perdão. Então eu não sabia se aquilo ali realmente era verdade ou não. Então é literalmente uma decisão. Foi exatamente o que a senhora falou. É uma decisão. Então para mim caiu a ficha e eu percebi, ok, eu preciso perdoar. Eu sabia que não ia ser fácil, não é uma coisa simples, mas é uma decisão. E quando a gente decide, é ir reto. Então, hoje, para mim, o que mudou, transformou completamente. Eu me arrependo de não ter aprendido a perdoar antes. Mas foi algo libertador e hoje eu consigo entender isso. E às vezes a gente acha que, pronto, né, a gente não vai conseguir perdoar, é uma coisa que a gente não vai conseguir fazer. E é uma decisão. Então, hoje eu decido perdoar. Mesmo que eu não espero sentir isso. É isso, sabe? Estavas a falar, eu estava a pensar nisso. Às vezes a pessoa fica à espera de sentir. Não, eu vou sentir que a raiva passe, que o ódio... E não vai passar. E o coração, ele é enganoso. Então, se a pessoa, ela fica a pensar no que ela sente, ela sempre que pensa naquela pessoa, ela vai ter ainda mais raiva. Mas tudo é uma decisão. Ela toma a decisão, é na cabeça. E aí, sim, e para mim foi uma decisão. E logo após a situação que eu decidi perdoar, veio algumas situações na família. Ou seja, primeiro foi a minha mãe, que hoje posso dizer que é a minha melhor amiga. Então, acho que o perdão para ela foi maravilhoso, foi uma das primeiras pessoas. A segunda pessoa foi ele. E antes disso tudo, antes dos dois, eu precisei perdoar a Deus, porque eu queria ajuda. Então, acho que pronto, Deus não tinha culpa de nada, mas na minha cabeça fazia sentido. E quando eu perdoei ele, eu acho que foi assim, mesmo o ponto final, de entender todo aquele ciclo de raiva, de ódio, se fechou. E eu pude entender isso. E exatamente, não senti, no momento, foi assim, meio confuso o que estava acontecendo, mas eu consegui perdoar ele. E eu vi que, pronto, aquilo ali foi diferente para mim. Então, hoje, eu consigo olhar para a totalidade, ou seja, quem era a Camila antes e quem é a Camila hoje. Então, eu dou graças a Deus por conhecer o perdão. Quero dizer, o perdão trouxe o efeito da paz, porque no fundo tu tinhas uma mágoa, desejo de vingança, mas tu não tinhas paz, tanto é, né, que tu foste perdendo. Sim. Mas depois que tu liberaste o perdão, tu foste corajosa, né, é uma incoerência, como é que alguém, né, sofreu um abuso, não foi ouvido na infância, né, não foi assim, valorizado, entre aspas, né, hoje, né, consegue cuidar. Tu chegaste a mencionar em off que tu chegaste a cuidar, né, da pessoa que te abusou. Sim. Quer dizer, Poxa, foi. Quer dizer, A prova aí foi a prova, não é? De como tu cuidaste daquela pessoa. Eu acho Quer dizer, foi. Sim. Acho que foi a percepção exatamente disso. A gente foi para uma situação que, pronto, né, ele já de certa idade já, e eu acho que ali eu pude perceber exatamente que não tinha ódio, não tinha mágoa. E eu tive que cuidar dele fisicamente também, porque, pronto, com o problema do alcoolismo, ele acabou misturando remédio com álcool e teve uma situação mais complicada. E era eu que estava do lado dele. Ninguém da família conseguiu estar presente. E não foi um dia, foi durante um tempo eu tive que cuidar dele. E eu consegui entender. Então, acho que, pronto, né, foi algo diferencial. Camila, uma questão. Quando nós falamos de perdão, coragem ou fraqueza? Eu tenho certeza que é sobre coragem. E é uma força que a gente pensa que não tem. E eu volto a dizer ainda e colocar como um plus. É a decisão.
É uma coragem junto com uma decisão. Para mim, é esse o ponto principal. Puxa, é uma história maravilhosa, né, Kátia? E assim a prova, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é uma história de superação tão profunda, tão forte, que nos mostra o poder, a coragem, mas o poder que o perdão, né, traz, e a oportunidade da pessoa seguir em frente e ser feliz. Quantas pessoas se condenam por algo que aconteceu, vivem o presente com a cabeça no passado, né, e consequentemente prejudicam o futuro, né, ficam presas a algo que aconteceu. E a pessoa é escrava, né? E vai sendo escrava cada dia mais e a vida da pessoa não avança. E quando ela toma a decisão de perdoar, até às vezes mesmo perdoar a si mesma, porque vai crescendo e vai... Né? Isso é interessante. Então, assim, olha, Sim. foi muito bom a tua história, Sim. né? E eu acho que um ponto muito importante para quem está nos ouvindo hoje é a gente não ausenta a dor. Realmente, né, a pessoa deve estar... Para ela perdoar alguém, é porque ela foi machucada. Então, eu acho que não é um ponto de que ausentar essa dor. Às vezes as pessoas coligam isso, né? Eu vou perdoar, então eu estou esquecendo a dor que a pessoa fez. Mas o perdoar é para você mesmo. É para você mesmo se curar e sair desse lugar horrível que a pessoa está. Bem, Camila, eu quero te agradecer muito, né, por expor toda essa situação que com certeza, né, está ajudando a tantas pessoas, mas eu queria que tu respondesse esse quadro que nós temos de 3 verdades. Eu vou-te fazer 3 perguntas e tu vais responder a respeito de 3 verdades. É um quadro que nós temos aqui no podcast, de forma mais sincera, mais espontânea possível. Sem filtro, né? Sem filtro. Que isso é o primeiro... Vamos lá. Uma verdade que tu aprendeste da forma mais difícil. Ok. Eu acho que é ser forte em meio a qualquer circunstância. Ser forte em meio a qualquer que seja. Forte. Uma verdade que gostarias de ter ouvido antes, Camila. Ok. Acho que ser atenta a tudo. A perceber a situação e ser atenta. E para terminar, né, uma verdade que acreditas que todos precisam ouvir. Por mais que doa, a gente precisa sair desse lugar. Então, a decisão vai ser da pessoa. Pode estar doendo, pode ser numa situação, e ninguém está ignorando isso, mas a decisão vai ser sua. Então, acho que essa é a maior verdade. Camila, de certa forma, a fé te ajudou. Não uma religião, mas a fé 100%. te ajudou. 100%. A fé, ela me trouxe a conscientização de onde eu estava. E se não fosse a fé naquele dia acreditar e pedir ajuda, eu não estaria aqui hoje. Então, acho que eu precisei acreditar que um dia iria mudar, e mudou. Então, acho que depois disso a minha vida foi regida na fé. Por isso que, Josué, quem pede ajuda é forte. Quem pede ajuda é mais forte. Só que a pessoa não sabe disso. E é muito bacana, porque hoje a Camila vive uma vida sem filtro. Precisa ficar colocando filtro. Tu estás resolvida. Isso é maravilhoso e tu podes, né, ajudar a tantas pessoas. E esse é o propósito, né, do nosso podcast. Esse é o propósito. Então, assim, para finalizar aqui com chave de ouro, quero falar aqui sobre o apóstolo Paulo, um versículo em Efésios 4:32 que fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, Forte, né? É importante, né? A pessoa perdoar e ela vai ser livre e a vida dela vai avançar, né? Bem, eu quero agradecer, chegamos aos momentos finais. Foi um prazer enorme estar aqui. A conversa está muito boa. Quero agradecer a todos. Até uma próxima oportunidade, Camila. Kátia, próxima quinta-feira, um novo tema, nova entrevista e prometo o programa. Agora vai prometer. Na próxima semana, fiquem ligados, fiquem atentos e compartilhem. Coloca aí a tua experiência. Até mesmo, às vezes, a pessoa que nos assiste, né, está a passar por isso, carrega uma mágoa, ou até mesmo... E a opinião dela importa, Importa né? muito. Né? A opinião pode importa compartilhar, muito. às vezes, experiências que teve também. Bem, nós vamos ficando por aqui. Pessoal, foi um prazer imenso. Não esqueçam de subscrever no canal Ora Pois. Nós voltaremos nessa próxima quinta-feira com o nosso podcast. Até a próxima.